Há uma página reluzente na história da humanidade que merece reflexão nestes dias, sobretudo. Foi quando Jesus subiu ao monte e estabeleceu uma grande conferência, situada em Mateus, o apóstolo, que narra as afirmativas de Jesus quando ele inicializa essa fala, dirigindo-se àqueles que se colocariam como seus discípulos e mais tarde como aqueles que se colocariam como cristãos. São 9 afirmativas que falam das virtudes, que são manifestações do colorido que representa a luz do amor. Matizes que traduzem expressões da amorosidade e que comparecem ali com o nome de humildade, resignação, misericórdia, justiça, brandura, pacificação, enfim, são virtudes que encadeadas e de uma forma didática representam uma plataforma de transformação individual e coletiva e que temos menosprezado, não dado o valor adequado. Quando ele entabula essas reflexões, se segue a elas uma conclamação, uma revelação, quando eles definem que a figura do cristão deveria ser comparável à luz do mundo. E faz uma afirmativa em instâncias diferentes, dizendo que o cristão ele seria a cidade edificada no monte, que não se poderia, de modo algum, esconder uma cidade que estivesse edificada no monte. E seria a candeia que, colocada dentro de casa, deveria iluminar a todos que ali viviam. E que a luz, portanto, não poderia ser colocada embaixo do alqueire ou da cama. Assim sendo, é uma fala que nos remete a reflexões demoradas, posto que todos aspiramos um mundo melhor. E quando nos configuramos como cristãos, nós somos desafiados a refletir sobre o que Jesus disse e a podermos nos apropriar dessa fala de que nós somos luz do mundo, cidade edificada no monte e candeia colocada dentro de casa, iluminando todos aqueles que ali vivem. O Espiritismo vem ao encontro da fala de Jesus e faz uma análise existencial do homem incomparável, posto que, para além do corpo, visto apenas pela filosofia materialista, há uma subjetividade que a psicologia se debruça para poder fazer a análise dessa dinâmica da nossa psique, que, reduzido a uma só vida, poucas contribuições podem nos oferecer, posto que morre com a morte. O Espiritismo, e olhando de forma transcendente, diz-nos que para além do corpo e de um psiquismo que nós conseguimos estruturar e que pode ser analisado na sua movimentação subjetiva, nós somos seres que no nosso ser profundo, na essencialidade daquilo que somos, nós nos caracterizamos por sermos uma centelha, um clarão, por sermos luz. A natureza essencial de qualquer ser humano é luminosa na fala dos espíritos. Essa é uma revelação feita pelos espíritos a Allan Kardec, que até hoje nos estremece, porque diz-nos, portanto, de que o corpo na sua temporalidade, na sua transitoriedade, o psiquismo na instância que se encontra num processo de vir a ser, o Espiritismo aponta para além desse processo, caracterizando que somos espíritos num eterno vir a transcender em diferentes corpos, assumindo e compondo diferentes personalidades, e de que no fundo, por pior que seja o homem, ele detém dentro de si claridade interna e será capaz de poder atualizá-la ao longo das diversas vidas, configurando desse modo a destinação que nos cabe a todos e dando sentido para a fala de Jesus ao seu tempo, quando se dirigindo a uma pessoa de comportamento desqualificado, um fariseu que pertencia, portanto, a uma facção que não estava compromissada com a verdade, com a justiça, e sim com a hipocrisia, com a máscara social e com as ocupações, por assim dizer, negativas daquele tempo,
ele, em se dirigindo a um deles, dizia que o reino dos céus estava dentro dele. Numa afirmativa que parecia paradoxal, ao tempo em que chamava os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, dentro só tem podridão, ele dizia que o reino jazia dentro deles. É que efetivamente essas duas falas elas se complementam. Havia uma aparência, uma máscara de brancura, no interior era o ego na podridão, mas na essencialidade o reino se lhes habitava, como habitava todos os outros homens. E quando ele diz isso, ele revoluciona o seu tempo, porque ele dá consistência para que não abandonemos ninguém, para que não desqualifiquemos ninguém, dizendo-nos, portanto, que por pior que seja o homem, no fundo ele tem jeito. Ainda que não possa se recuperar naquela vida, ao longo das vidas ele é recuperável. Não há ninguém que esteja fadado, portanto, à crueldade, ao destempero, à falência, porque nós somos seres que estamos num movimento evolutivo, de transcendência, de atualização da nossa luz, e por pior que seja a nossa sombra, um dia essa claridade vai se manifestar à medida que nós formos dispersando essas sombras. Portanto, é necessário refletir, enquanto cristãos que somos, sobre o nosso compromisso de podermos fazer aquilo que criticamos nos outros, ou seja, atualizarmos o bem que achamos que falta nos outros. E para fazermos isso e do modo como vamos fazer isso, Jesus se nos afigura como sendo o caminho. E podemos fazer isso de modo a que possamos dar à nossa vida um sentido existencial de claridade todos os dias, como vamos ver no nosso próximo bloco. Assim sendo, não basta que o ser que se declare cristão e faça uma adesão mediante um rito, ou diante de uma autoridade, e diante de uma multidão, ou diante de alguém especificamente, e que a pessoa fale de que se declare cristão para que ela se ilumine. O processo de iluminação, ele não é mágico, ele não é abrupto, ele é uma construção que deverá se estabelecendo dia após dia. Há um espírito de sequenciamento na natureza que nós não podemos subverter. Na fala evangélica, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, caracterizando esse movimento de amadurecimento que todos deveremos lograr estabelecer. Portanto, o processo iluminativo que nos implica, ele exige esse sequenciamento de etapas vencidas através de um esforço continuado, e cuja claridade vai se atualizando, e por ser um processo complexo e demasiadamente profundo, é impossível fazer numa vida só. Todavia, nenhum convite à acomodação, nenhum convite à inércia, somos aqueles chamados hoje a nos desafiarmos de podermos nos perceber como somos. Para além do nosso corpo, há uma estrutura egóica que pode conspirar. Se acharmos que somos apenas o ego, a personalidade, o ser que está posto nessa vida e pura simplesmente num psiquismo que vai morrer. Se desconhecermos, portanto, de que a nossa destinação ela vai para além da personalidade e do ego, que ela jaz no eu profundo. Se nós não conseguirmos fazer isso, o nosso ego poderá brilhar, mas será a luz que Jesus se referia no seu tempo que deverá conspirar contra a nossa felicidade, quando dizia: cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. E quão grandes serão as trevas? Ou seja, quando nós assumimos uma posição de engrandecimento apoiada no ego, quando nós conseguimos uma posição de visibilidade apenas centrada nessa estrutura humanoide, quando apenas nós ocupamos um lugar que é exterior do parecer sem haver a correspondência do ser, quando somos mais aparência do que essência,
Cuidado, diria Jesus, porque essa é uma estrutura apoiada sobre areia, essa é uma estrutura ensombrada, essa é uma estrutura apenas egóica. E, portanto, essa luz que aparentemente parece brilhar, quão grande será a sombra, porque ela não está a serviço da grande vida, ela não está a serviço do divino e, portanto, corre o risco de desencaminhar não só o seu condutor, mas aqueles que seguem achando que estão fazendo um bom caminho, estabelecendo, portanto, compromissos e comprometimentos gravíssimos que deverá colher como resultados nesta ou em outras existências. Assim sendo, é necessário olhar para o ego como sendo uma estrutura que precisa se vergar diante do Cristo interno que somos. É necessário considerar que o ego é uma manifestação humana que serve e deve ficar a serviço do eu interior, que para que no seu exercício ele possa ir vencendo as capas, como numa semente, para poder desabrochar de dentro para fora, a fim de produzir mais tarde os frutos e as flores. É necessário que o ego ceda espaço, cumprindo a sua função, para que a nossa estrutura interna vá se avantajando. Desse modo, é que a luz vai comparecendo, a luz começa a brilhar. Não é a luz de um tempo, é a luz perene. Não é a luz externa, é a luz interna. Não é a luz do ego, é a luz do eu interior. Quando assim se estabelece, estamos cumprindo a nossa missão. E estamos dentro da nossa destinação histórica. E Jesus complementa: brilha a vossa luz para que a glória do Pai seja revelada, para que se glorifique o Criador. Portanto, a nossa luz deve brilhar, e se ela está a serviço do divino, ela é interior. Se ela está a serviço de nós mesmos, ela é do ego e é sombra que deverá nos fazer sofrer. Mas se ela está a serviço do divino, aqueles que conseguirem perceber na nossa relação o brilho que emitimos, ele não será o brilho dos focos de artifício, ele será o brilho ensolarado, que fala de perenidade, de eternidade, inclinando as pessoas para o divino que se lhes habita e, portanto, fazendo-as despertar para movimentos mais criativos de vida, mais saborosos, de identificação com o Criador. É aquele, portanto, que ao invés de ser o guia dos outros, ele desperta o guia interno que há dentro de cada um, identificado com a figura do divino, e que, portanto, faz com que todos possamos caminhar para o Criador, porque todos devemos ter como foco principal a divindade, e não o ser humano mortal, ou o ser humano equivocado, ou uma luz que é mais sombra do que luz. A figura de Jesus, portanto, ao seu tempo, configura-se através dos tempos como sendo a grande luz do mundo. Se apequenou para que pudéssemos reverenciar o divino. Ele foi tão grande na sua humildade, que até hoje ele é confundido com a divindade, porque ele conseguiu atualizar a divindade dentro dele próprio. Mas em fazendo, ele o fez não pela via do ego, mas pela via do Cristo interno que Jesus detinha amplamente, nascendo numa manjedoura e morrendo numa cruz.